Hoje vai ser que nem meus alunos pediam na última aula antes da prova. Ô professor, faz um resumão da matéria aí. Hoje nós vamos fazer um resumão. Os últimos vídeos que eu apresentei aqui nesse canal, eles têm uma certa sequência, uma certa ordem e uma certa conexão entre eles. Eu sempre falava, a gente vai voltar no assunto, exatamente porque eles tinham um encadeamento. Hoje eu queria apresentar um pouco qual é esse encadeamento. A gente começou, há uns 2 meses atrás, com um vídeo que eu chamei de Porquê, o que e como. Esse era um vídeo meio introdutório, porque a gente falava do porquê um assunto é importante. O professor tem que se perguntar por que aquele assunto é importante. A partir daí, ele ia olhar o que era importante saber, que o aluno soubesse, para que ele entendesse aquele assunto, para que ele soubesse desenvolver aquela competência. E terminava com o como. Como que eu vou fazer isso? Que ferramentas eu vou usar para desenvolver isso? Então, a última pergunta era o como. E muitas vezes o professor parte do como que ele vai fazer, como que ele vai dar aula, sem pensar muito o porquê. Aí a gente começou a falar um pouquinho do como. A gente fez um vídeo falando sobre as dicas para se montar uma boa aula. Então a gente pegou um artigo científico para mostrar o engajamento, a linguagem, a aproximação com o aluno, e isso estava muito na estratégia da aula, estava muito ligado ao como eu vou operacionalizar. E a partir daí, eu também fiz um outro vídeo falando dos espaços de aprendizagem, porque o local onde você vai desenvolver a sua atividade também é importante. Se você vai desenvolver uma atividade que é expositiva, é um tipo de sala. Se você vai desenvolver uma atividade colaborativa, é outro tipo de sala. Se você quer uma atividade experimental, é outro tipo de sala. Se você quer uma ação fora da escola, é outro tipo. Então, a gente tem vários ambientes. E a gente comentou aqui da importância da gente pensar também no local e na estrutura que você tem para a sala de aula. Inclusive para a possibilidade da aula remota, que é uma coisa muito corriqueira hoje. E para fazer um fechamento, eu fiz um vídeo comentando dos objetivos de aprendizagem, mas agora ligado à avaliação, ou seja, a partir da minha pergunta do porquê que aquele assunto é importante, o que o aluno vai desenvolver, como eu vou propiciar, inclusive nos espaços, nas ferramentas, nos desafios que eu vou propor para ele, como que eu vou propiciar que ele desenvolva aquela competência. E a gente terminou olhando um pouquinho para a avaliação, quer dizer, como eu vou saber se aquele aluno desenvolveu aquilo. Então aquele meu porquê lá do começo, ele volta a aparecer aqui, que foi quando a gente falou sobre os objetivos de aprendizagem. Então esses objetivos de aprendizagem, eles estão intimamente conectados. Todas essas etapas estão conectadas e a avaliação também está conectada a isso tudo. Todo esse processo é chamado de alinhamento construtivo. Esse nome, o alinhamento é muito fácil, porque a avaliação tem que estar alinhada com o objetivo, a forma, a técnica, a estratégia, o método de aprendizagem, o espaço de aprendizagem tem que estar em função do objetivo, portanto os objetivos têm que estar muito claros e tudo tem que estar alinhado com isso. Então, é daí que vem o alinhamento. E por que construtivo? Também a gente abordou isso. A forma como a gente aborda as coisas está muito ligada à técnica do construtivismo. Também fez um vídeo falando das teorias educacionais e dentro delas a gente fez um destaque particular para as teorias construtivistas, que são o aluno desenvolvendo, construindo o seu conhecimento. A partir do quê? A partir de objetivos de aprendizagem, a partir de estratégias que o professor elabora, de espaços que o professor organiza, e o professor é quem vai dizer
se aquele objetivo foi alcançado. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho do professor, o papel do professor é cada vez mais fundamental, porque é o professor que tem que ter claros objetivos, é o professor que tem que conhecer as estratégias, é o professor que tem que organizar os espaços e é o professor que tem que avaliar. Então, o professor, embora muita gente pense que o professor perdeu um pouco da sua importância, aquele professor catedrático que subia num palanque e exibia o seu conhecimento, não é mais isso. Mas é um professor muito mais vivo, muito mais presente na vida do aluno, mas com um papel muito, muito mais importante. Porque é ele que tem claro os objetivos, é ele que tem claro as estratégias e é ele que tem claro a avaliação. Então, quando a gente consegue fazer tudo isso, a gente consegue fazer aquilo que a gente chama de alinhamento construtivo. Ok? Então, isso aqui foi um resumão. Eu gostaria que vocês voltassem, quem perdeu, ou mesmo quem assistiu, voltassem aos vídeos anteriores e começassem a perceber esse nexo entre todos eles, né? Eu vou deixar todos eles linkados aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, e eu espero que a gente consiga a partir daí, entender o que significa alinhamento construtivo. É uma teoria grande, é uma teoria extensa, mas que eu procurei resumir nesses pontos todos, e hoje foi mais ou menos um vídeo de fechamento. Na semana que vem, a gente volta a falar de estratégias. Tá bom? A gente se vê por aí, até a próxima, tchau! Os assuntos são apresentados aqui de maneira bem resumida e bem simplificada, mas eu sempre deixo referências bibliográficas aqui embaixo na descrição do vídeo.